Localizada em uma bucólica região do interior de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, a Casa Jesus Bom Pastor é um empreendimento das Irmãs Pastorinhas do Rio Grande do Sul. Projetada para acolher hóspedes de qualquer opção religiosa, os apart-hotéis estão localizados em meio à bela natureza da comunidade São Pedro, São Paulo, na Terceira Légua, na histórica Estrada do Imigrante, caminho por onde passaram os primeiros colonizadores do município, ainda quando era chamado Pérola das Colônias. A Casa Jesus Bom Pastor oferece, além de hospedagem, espaços para a realização de eventos variados, corporativos, estudantis, filosóficos, religiosos ou não, além da renovadora proximidade das belezas naturais, cada dia mais exclusiva e valorizada para quem vive nas turbulências das metrópoles. Possui ampla capela para reflexões, biblioteca, sala de convenções, estações de trabalho, pátio arborizado. Distante a menos de 10 quilômetros do aeroporto e livre de trânsito pesado, a Casa Jesus Bom Pastor é um local ideal para executivos em viagens de trabalho, intelectuais, grupos em busca de turismo religioso ou amantes da natureza que queiram simplesmente refletir e aproveitar. Venha nos visitar, encontre-nos pelos canais da Casa Jesus Bom Pastor TV nas redes sociais. Casa Jesus Bom Pastor, seu espaço ideal para acolhimento, formação, hospedagem e espiritualidade. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite a todos e a todas. Estamos no ar com mais uma edição do Teoria de Tudo. Tudo bem com vocês? É um prazer estar em sua companhia. Com apoio de EAD Unicesumar, não dê limites para os seus sonhos, dê dedicação, atitude e fé. Top Down Informática, marca que faz muito por você. TV Caxias, canal 14 da NET, revista Acontece Sul e Casa Jesus Bom Pastor Apart Hotéis. Estamos juntos em mais uma edição do Teoria de Tudo. Hoje é terça-feira, dia 13 de dezembro de 2022, 14 graus é a temperatura. Nevoeiro em Caxias do Sul, a previsão, um calorzinho, né? Mas deu uma diminuída, enfim, pelo menos é o que está dizendo aqui, né? O nosso termômetro. Nós estamos hoje sem a companhia do Jorge Alves Júnior, que é sócio do programa, jornalista, baterista, produtor cultural, meu amigo. Um grande abraço para ele, saudades aí do Jorge. Nós vamos em frente aqui, daqui a pouco tem esporte, temos uma matéria super especial sobre meio ambiente, importante cuidarmos do meio ambiente. Eu sou Miguel Brambila, é um prazer estar em sua companhia na edição 357 do Teoria de Tudo. Vamos aos destaques que marcam o Brasil e o mundo ao longo desta terça-feira. Fala de Lula sobre privatizações, sinaliza a radicalização de discurso da política econômica. Haddad anuncia economista Bernard App será secretário especial para a reforma tributária. Dólar fecha dia em queda de 0,04%. Biden sanciona a lei que protege casamento entre pessoas do mesmo sexo. Cúpula do Congresso protocola projeto para tentar pacificar a existência do orçamento secreto. Transição preparou 23 páginas de revogaço de atos de Bolsonaro. Argentina vence a Croácia e espera o vencedor de França e Marrocos na final da Copa do Mundo. Muito bem, né? Argentina aí que perdeu, que tateou aí, né? Nós vamos falar sobre isso depois com o Joselito Santos, e chegar à final da Copa do Mundo, não é? O Messi aí tem a grande chance de encerrar a carreira, ao contrário do Cristiano Ronaldo, do Neymar e de outros, pelo menos nas Copas do Mundo, com, né, um tricampeonato argentino. É a melhor seleção, né? Argentina e França será, né, um jogaço, porque o Marrocos dificilmente, na minha opinião, passará pela França. Daqui a pouco nós falamos sobre isso.
Pagamento antecipado do IPVA 2023 começa nessa quarta-feira. Vou ampliar essa notícia aqui para depois seguirmos em frente, não é? Com a matéria sobre o meio ambiente que nós separamos para você. O imposto sobre a propriedade de veículos automotores, o IPVA 2023, já pode ser pago a partir desta quarta-feira, dia 14, com desconto pela antecipação. Neste ano, a Secretaria da Fazenda novamente aplicou os maiores descontos para pagamento antecipado e manteve o prazo de parcelamento alongado que passou no IPVA 2022 de 3 para 6 meses, janeiro a junho. As consultas podem ser feitas a partir desta quarta-feira, dia 14, em www.ipva.rs.gov.br ou no aplicativo IPVA-RS para dispositivos móveis disponíveis gratuitamente na App Store e na Google Play. Quem quitar o tributo até 29 de dezembro terá desconto de 10% e não incorrerá na variação da UPF-RS, que pelos índices inflacionários também deve ficar em 5,88%, gerando uma redução potencial de 15,88%. Portanto, se você tem dinheiro aí na conta, né, melhor que você pague, vai ganhar uma grana de desconto. Ok? Este é o Teoria de Tudo. Vamos falar sobre meio ambiente. É necessário que se fale mercúrio nos rios amazônicos e desmatamento no bioma Pampa. Ecosenado traz alertas ambientais e o Teoria de Tudo compartilha desta matéria especial. Siga aí. O Ecosenado começa agora e você vai ver nessa edição a tragédia da poluição por mercúrio nos rios da Amazônia. Quantas toneladas e toneladas de não já foi jogado mercúrio no rio? O senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, participa da Conferência do Clima das Nações Unidas. E mais, a busca de soluções sustentáveis diante do aumento da população nas cidades. As cidades já abrigam 80% de toda a população do país. Garantir qualidade de vida para essas pessoas, sem comprometer o meio ambiente, é um grande desafio. No quadro Ideias Verdes, o carro voador elétrico como solução de mobilidade. O X2 é o que se chama de veículo elétrico de pouso e decolagem vertical. O Parlamento da Amazônia reconduz senador Nelsinho Trade à presidência. Os países que detêm território amazônico estão aqui discutindo pautas comuns que venham a fortalecer o meio ambiente. E o bioma Pampa perde 36% de sua cobertura original em 37 anos. O bioma Pampa perdeu mais vegetação nativa proporcionalmente do que a Amazônia. A poluição dos rios da Amazônia pelo mercúrio dos garimpos ilegais é o tema do novo documentário do cineasta Jorge Bodansky. O filme traz um alerta. Se nada for feito, nós poderemos ter em breve, no coração da floresta amazônica, uma tragédia semelhante à que aconteceu nos anos 50, na Baía de Minamata, no Japão. Encontramos com Jorge Bodansky no lobby de entrada do Cine Brasília, palco da 55ª edição do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. Bodansky foi homenageado este ano pelo conjunto de sua obra e apresentou seu novo documentário, Amazônia, a Nova Minamata. Quantas toneladas e toneladas de não já foi jogado mercúrio no rio? Jorge, para o nosso telespectador, explica um pouco o que é a história do filme. O filme conta o que está acontecendo com o envenenamento das águas dos rios da Amazônia em função do derramamento do mercúrio, que é usado pelos garimpeiros. Esse mercúrio se deposita no fundo do rio e as bactérias transformam ele em metilmercúrio. Esse metilmercúrio é orgânico, os peixes comem esse mercúrio, isso entra na cadeia alimentar, o homem come o peixe, e o mercúrio, ele não tem cor, ele não tem cheiro, e ele não muda a aparência dos peixes, e os efeitos do mercúrio, às vezes, podem levar 20, 30 anos, mas são irreversíveis. O pior é o seguinte, que as mulheres grávidas, quando absorvem o peixe com mercúrio, passa esse envenenamento do sangue para o feto. Então, a criança já nasce com mercúrio no sangue, né?
Então as crianças sofrem mais, os efeitos aparecem mais rápido nas crianças. E como uma coisa que não se vê, o Dr. Eric, que é o nosso personagem principal, que a gente acompanha o trabalho dele, ele que me chamou a atenção para o que tinha acontecido na cidade de Minamata, no Japão. O território Munduruku está em cima de uma grande mina de ouro, mas também em cima de uma grande mina de mercúrio. Mercúrio, ele faz mal à saúde, ele dá intoxicação, ele faz as pessoas nascerem com problemas, ele dá problema no cérebro. Aí a gente está conversando, examinando cada um, é um exame neurológico que a gente chama, e depois colhe o sangue, e nesse sangue a gente vai medir não só como é que está a quantidade de mercúrio, como também se tem anemia, se não tem, se o fígado está bom, se não está. O Dr. Eric foi que chamou a atenção do que tinha acontecido na cidade de Minamata, no Japão, nos anos 50, com o derramamento de mercúrio por uma indústria química. Na época não se tinha conhecimento dos danos do mercúrio. E era uma vila de pescadores, os peixes adquiriram mercúrio, as pessoas comeram os peixes e começaram a surgir coisas terríveis. Uma vez intoxicado com mercúrio, não existe reversão dos sintomas. É uma contaminação que ela evolui durante anos, imperceptível. O mal de Minamata, no Japão, demorou 35 anos para os japoneses reconhecerem que aquele era intoxicação mercurial. Agora você imagina aqui. Essa doença passou a se chamar o mal de Minamata, porque foi lá que se descobriu, né, que é o mercúrio que provocava isso. E o Brasil é signatário da Convenção de Minamata, onde até 2030 os países signatários se comprometem a não usar mais o mercúrio. O problema do mercúrio, ele é uma espécie de uma bomba relógio, né? Porque os sintomas não surgem imediatamente. O que o filme está mostrando é que, no caso lá dessa região dos Mundurucus, pelo menos lá, os sintomas já estão aparecendo. Já estão aparecendo, na realidade, em várias regiões, né? Mas nos Mundurucus é mais evidente. Foi a região mais estudada, onde se tem prova, já que 10, 20 anos atrás já tinha garimpo, já foi estudado isso, então você tem a sequência. Agora, apesar disso, existem grupos grandes desses indígenas, inclusive lá nos Mundurucus, que não querem que isso pare, não é isso? O garimpo ilegal nas terras Munduruku tem o apoio de um pequeno grupo de indígenas que permite o acesso de garimpeiros em troca de uma porcentagem na venda de ouro. Olha a situação aqui em Jacareacanga, os guerreiros, os índios, todos armados, ponto de guerra. São índios que já foram cooptados pelos garimpeiros, né? E que dependem do garimpo, né? Ganham dinheiro com o garimpo, permitindo a entrada dos garimpeiros. E existe hoje uma cisão muito grande entre os próprios indígenas, né? Aqueles que são a favor e que são contra o garimpo. É uma situação muito, muito difícil, muito complicada, porque à medida que os índios vão querer as benesses do branco, celular, carro, eles precisam de dinheiro. E hoje o garimpo se utiliza de máquinas grandes, muito caras, né, que eles chamam de PCs, aquelas dragas, que são caríssimas, custam milhões e milhões de reais. Né? E quem financia isso? Esse financiamento vem de fora. Né? E hoje a gente sabe que, principalmente as máfias do contrabando de drogas, né, lavam dinheiro com o garimpo, né? Financiam esse garimpo. 134 agentes da Polícia Federal, do IBAMA e da Força Nacional atuam desde ontem nas terras indígenas Munduruku e Sai Cinza para combater o garimpo ilegal. Nesse momento não tem diferença alguma, nesse momento todos nós somos garimpeiros, porque Jacareacanga, a economia do município gira em torno do garimpo, e se o garimpo parar, quem para? Cidade de Jacareacanga, os munícipes vão sentir na pele. São máfias e milicianos que controlam isso. A cidade de Jacareacanga hoje é completamente dominada pelo tráfico, pelos garimpeiros, entende? E que tentam evitar que qualquer filmagem que possa trazer uma denúncia, né, saia. Né? São muito, muito perigosos, agressivos. Atacaram um avião a pedradas, quase que derrubam o avião do Dr. Eric, né? E isso assustou muito.
Eu estou aqui para entregar os resultados que foram me solicitados. Entendeu? Nós vamos saber agora. Qual equipe, qual trabalho que você está fazendo de saúde? O senhor pode checar agora? Talvez você está mentindo. Não, mentindo não. Se você está mentindo, não vão te tatuar a cabeça e tocar fogo no teu avião. O Druco não brinca não. Voltamos sob pressão, porque o pessoal invadiu a pista e apedrejaram o meu avião, entendeu? Queriam queimar o avião antes disso, sabe? Foi muito tenso, entendeu? De um lado, você desestrutura as formas tradicionais de sobrevivência do índio, seja a caça, os cultivos, e ao mesmo tempo eles vão se tornando dependentes dessa atividade. O garimpo não traz só o mercúrio, né? Ele traz tudo quanto é tipo de doença, prostitui as meninas. O que tem de pior da nossa civilização é que entra nas áreas indígenas através dos garimpeiros, né? E aqueles que querem preservar o seu modo de vida, né, eles têm uma dificuldade muito grande de enfrentar os seus próprios companheiros que aderem ao garimpo. Esse rio, alguns anos atrás, ainda era limpo. A água, você poderia ainda enxergar os peixes, o fundo do rio, né? Limpo a água. Quantas toneladas e toneladas que não já foi jogado mercúrio no rio? Se nós não cuidarmos da Amazônia, quem é que vai cuidar? Agora, esse trabalho do Dr. Eric é fundamental, digamos, para trazer à tona essa questão, né? Com dados científicos. Sim, fundamental. Primeiro porque ele chamou atenção para a comparação com o Minamata, né? E depois ele tem os dados, né? Porque ele trabalha há muito tempo nisso, faz exames de sangue, acompanha essas pessoas atingidas, né? Então ele tem o histórico do processo todo. Deixa eu te mostrar aqui. Essa aqui, a linha amarela, é o nível normal de mercúrio, que seria normal. Então, ó, por exemplo, no Rio Cururu, tá todo mundo acima, né? Rio Tapajós, o normal é a linha amarela, tá todo mundo acima. Teles Pires, o normal é aqui, só tem uma pessoa com nível normal, o resto tudo acima. Hoje é fato, na comunidade de Munduruku, a gente tem um número de casos de crianças com atraso no desenvolvimento neuropsicomotor ou com outros distúrbios neurológicos que também são comuns à intoxicação mercurial. Tem um número de crianças com essas alterações muito grande. Na hora que esses dados chegam às populações indígenas, o que acontece? É muito complicado, porque você não pode simplesmente chegar lá e dizer, olha, vocês estão envenenados, vocês não podem comer peixe. Não tem alternativa. Vão comer o que se não o peixe, né? Então é um processo que eles têm que tomar consciência do perigo, mas ao mesmo tempo a gente não tem alternativa para eles por enquanto. Nasceu perfeito. Depois de 4 meses, ele apresentou começou a ficar duro, tremedeira nele, parece que dava choque nele. E aí começou já a apresentar, né, algum defeito na perna, no braço, e começou a amolecer o corpo, já não conseguia mais ter uma mobilidade. Ele tem uma má formação no cérebro, nessa parte daqui do meio para trás. E aí foi aparecer depois dos 4 meses que a gente foi notar. Esse é um tipo de má formação que dá no útero, sabe, mãe? Vários fatores podem dar isso realmente. E a intoxicação por metal pesado, por mercúrio, também pode ser um agravante. É importante para o nosso telespectador entender a dimensão desse problema. Quer dizer, ele não se restringe lá às comunidades onde existe o garimpo, né? Em função do consumo do peixe. Uma vez que a água carrega o mercúrio, todo o rio está contaminado. A partir dessa realidade que o filme levanta, que você mostra, quer dizer, se você fosse dizer o que precisa ser feito para reverter essa situação? No meu entender, é uma questão primeiramente política, porque o mercúrio não vem só nos rios do Brasil, ele está na bacia amazônica como um todo. Então não adianta só trabalhar a questão dentro do Brasil, ela tem que ser trabalhada de uma forma pan-amazônica. São medidas sociais, medidas ambientais, medidas econômicas e principalmente políticas.
54% da população do planeta vive hoje nas cidades, um percentual que deve chegar aos 66% até 2050. No Brasil, as cidades já abrigam 80% de toda a população do país. E novos moradores continuam a chegar todos os dias nas cidades brasileiras. Garantir qualidade de vida para essas pessoas, sem comprometer o meio ambiente, é um grande desafio. É preciso aproveitar a infraestrutura de água, esgoto e transportes já existente, levando em conta as novas demandas, buscando reduzir os impactos ambientais e implementando soluções sustentáveis no ambiente urbano das nossas cidades. O presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, participou da Conferência do Clima das Nações Unidas, a COP27, que aconteceu no início de novembro, no Egito. Em entrevista a um podcast, o presidente do Senado expressou expectativa de que o novo governo enfrente temas sensíveis para uma boa gestão do meio ambiente e que, nesse sentido, poderá contar com o apoio do Legislativo. A partir do momento que nós combatermos de forma eficiente o desmatamento ilegal na Amazônia, nós vamos ter ratificado o acordo União Europeia e Mercosul, nós vamos ter as compensações financeiras devidas, que já foram acordadas na ordem de 100 bilhões de dólares por ano para os países em desenvolvimento, nós teremos investimento no Fundo Amazônia, pela Noruega e pela Alemanha, que faziam no passado e deixaram de fazer, e, evidentemente, organizações, empresas, corporações internacionais que vão querer investir no Brasil a partir do momento que o país consiga conciliar equilíbrio fiscal com consciência ambiental. O programa Eco Senado, ele faz aquilo que o beija-flor da parábola faz. Ele busca uma gotinha de água no oceano e ajuda a apagar um incêndio. Como nós vivemos muitos incêndios em vários aspectos na vida brasileira, a gente tem que cumprimentar quem está fazendo esse esforço de beija-flor. Uma das grandes lições aprendidas nos últimos anos é o enorme valor da imprensa, né? Do setor de comunicação, para dialogar com a sociedade, para chamar a atenção de temas que são cruciais. E eu acho que nesse sentido, né, um programa, né, como esse, o Senado, o Eco Senado, ele representa realmente um espaço fundamental de cidadania. Boa parte do plástico que polui os oceanos acaba se acumulando em áreas onde existem correntes circulantes. Uma dessas manchas fica no Pacífico, entre a Califórnia e o Havaí. São 100 mil toneladas de detritos plásticos. Ali, a Ocean Cleanup usa desde 2021 navios e gigantescas redes para capturar e remover o lixo plástico. Serão 10 fases e a terceira, ainda maior, já está em andamento. Mas, para concluir essa faxina, é preciso também fechar a fonte da poluição. A maior parte do plástico chegado ao mar pelos rios é jogado por nós. Xpeng Aerot, um carro voador construído pelos chineses, fez seu primeiro voo público em Dubai, nos Emirados Árabes. O X2 é o que se chama de veículo elétrico de pouso e decolagem vertical, mas se parece muito com um drone gigante. São 8 hélices movidas por 4 baterias independentes. A aeronave atinge 130 km por hora e tem 35 minutos de autonomia, segundo a fabricante. O voo em Dubai não foi tripulado, mas o X2 tem capacidade para 2 passageiros. Em reunião realizada no mês passado na cidade de Bogotá, na Colômbia, o senador Nelsinho Trade foi reconduzido à presidência do Parlamento da Amazônia, o Parla Mais. Veja na reportagem de Isabela Dutra. A organização envolve 8 países que têm território na Amazônia e estava desativada há 10 anos. O senador Nelsinho Trade, representante do Senado, foi reconduzido à presidência do Parla Mais por 2 anos. Olá, amigos. Estamos aqui em Bogotá, na Colômbia, unidos em torno do Parlamento Amazônico. Sob a nossa presidência, os países que detêm território amazônico estão aqui discutindo pautas comuns que venham a fortalecer o meio ambiente. O programa Eco Senado ele construiu um espaço, que é um espaço de debate plural, aberto, e que traz temas importantes para a sociedade brasileira para serem discutidas na Casa Legislativa, né? Então, a gente espera que
que ele tenha muita vida longa e que ele, inclusive, se espraie para outras áreas, né? Podemos ter algo parecido também na Câmara, podemos ter algo parecido na TV Justiça. Muito obrigado por essa oportunidade de colocar pontos de vista na TV Senado, no programa Eco Senado, a oportunidade de um cientista colocar o papel que a ciência possa ter e deve ter para que nós busquemos trajetórias de sustentabilidade para o nosso país. Nos últimos 37 anos, o bioma Pampa perdeu 36% de suas formações campestres originais, uma área equivalente a 70 vezes o tamanho do município de Porto Alegre. O professor Henish Hazenak, coordenador do MEP Biomas Pampa, nos explicou as razões dessa perda e o que deve ser feito para frear a destruição acelerada do bioma. Professor Henish, de acordo com o relatório divulgado este ano pelo MEP Biomas, o bioma Pampa, que é um bioma pouco conhecido dos brasileiros, até porque ocupa apenas 2,5% do território nacional, bem ao sul, né, na região sul do país, mas ele vem sofrendo, de acordo com o relatório, bastante com o desflorestamento, né? O senhor podia explicar para a gente um pouco o que está acontecendo com o Pampa e falar um pouco desse bioma para o nosso telespectador? O bioma Pampa, ele é um bioma campestre, onde dominam, portanto, os campos naturais e existem, evidentemente, também manchas de floresta ou florestas na forma de matas em galeria. Esse bioma, ele é uma fração do bioma Pampa sul-americano dos campos do Rio da Prata. E nós estamos, portanto, nessa parte mais setentrional desse bioma, e nessa região toda, que abrange cerca de 750 mil quilômetros quadrados, nós temos 1/4 no território brasileiro, no caso, no estado do Rio Grande do Sul. Ele é composto de diferentes fisionomias campestres, não é um campo uniforme, não é homogêneo, mas ele tem uma riqueza muito grande de espécies. Se nós pensarmos que o campo ele é adequado à pecuária, ele oferece uma dieta muito rica aos animais que pastejam nesses campos. Quer dizer, essa é uma diferença básica da pecuária que é praticada, por exemplo, na Amazônia, não é? Onde é preciso retirar a formação florestal original e plantar pasto. Isso aí não é a situação do bioma Pampa. Perfeito. É evidente que existe uma tecnologia de manejo desse campo e ela, felizmente, já está dominada há cerca de 40 anos. O manejo adequado dessa vegetação campestre garante a manutenção de grande parte das espécies nativas e garante um uso econômico. Esse desmatamento verificado no bioma Pampa, dentro do total do desmatamento brasileiro, acaba sendo muito pequeno, né? Devido à própria dimensão do bioma, né? Além de pequeno, ele tem uma proporção muito exígua de unidades de conservação. Menos de 3% de unidades de conservação de qualquer natureza, tanto de proteção integral quanto de uso sustentável. De proteção integral nós temos menos de 1%. Portanto, o campo vai se manter se os produtores mantiverem uma parcela de suas propriedades ou sem uso ou com um uso no campo nativo. Agora, professor, o que o relatório do MEP Biomas está nos mostrando é que nos últimos 35 anos houve uma perda de cerca de 30% dessa cobertura vegetal original do Pampa, essa que é a característica do bioma. E isso se dá em grande parte em função de outras atividades econômicas que estão acontecendo aí, além da pecuária, não é isso, professor? Nós temos essa diminuição das áreas naturais campestres, predominantemente em função de cultivos anuais de verão e da silvicultura. Dos cultivos anuais de verão, domina a soja.
como em qualquer lugar do país, né? Nada errado com cultivar soja. A questão toda é que, para qualquer cultura, existem áreas mais e menos aptas. Nós estamos removendo uma área com alta biodiversidade para substituir por uma área pobre em biodiversidade. Aquelas Caxias para Caxias com qualidade. Caramba, acontece já faz 1 ano. Milagre durar mais que isso, hein? Quê? 5 anos? Bah. 10 anos? Nenhuma revista aqui em Caxias chegou a tanto. Eu duvidei que passasse de 1 ano. E agora tá aí, 15 anos. Para nós da Acontece, não é a primeira impressão que fica, mas o compromisso de um trabalho sério e com qualidade. O que fica é a história que contamos junto com nossos apoiadores e que mensalmente levamos até nossos leitores nas mais de 200 edições. Revista Acontece Sul, há 20 anos, a melhor impressão com conteúdo. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Por dentro da bola. Muito bem, estamos de volta agora com o quadro Por Dentro da Bola. Este é o Teoria de Tudo, chamando ele, Joselito Santos. Alô, irmão, tudo bem? Como vai? Bom dia, boa tarde, boa noite, Miguel. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos acompanham e também ao pessoal do TV 14, canal da NET. Que legal, tamo junto. E hoje, claro, sem a presença do Jorge, mas para falarmos, é claro, Copa do Mundo, Argentina na final e possível, né, embate com a França ou com o Marrocos, não foi ainda, né, decidido, enfim, mas era tudo que nós não queríamos, né, José, estar fora e a Argentina na final, né? Pois é, né? Na realidade, hoje eu fiquei assistindo o jogo e pensando, se o Brasil estivesse nessa semifinal, será que era o Brasil que estaria tomando esses 3-0 ao natural da equipe da Argentina? Penso eu que não. Eu acho que seria outra conotação de jogo, é uma rivalidade histórica Brasil-Argentina. Acredito que poucos jogos na história acabaram por goleada, seja pelo lado do Brasil, seja pelo lado da Argentina. Então eu acredito que não seria com tanta facilidade assim. Mas que o brasileiro ficou um pouquinho indignado em vendo esse jogo, a Argentina passando o carro na Croácia e o Brasil sofrendo e perdendo nos pênaltis, isso deu um pouquinho de raiva, né, Miguel? E não mereceu o Brasil, né? Não mereceu o Brasil, que não tinha time, ia tomar um chocolate da Argentina. Né, eu acho isso, José. Se foi assim com a Argentina, claro, tudo bem, né? Mas a Argentina também pegou prorrogação, também teve, né, grandes batalhas pênalti, então, na verdade, estava meio de igual para igual a parada aí, né? Tava. Na realidade, eu acredito que a equipe a seleção argentina, ela tem aquele sangue, aquela coisa de não desistir, né? Eu acredito que a Argentina tem isso historicamente, seja a sua torcida, seja o próprio time. Eu acredito que a Argentina ela tem
aquela questão de não desistir em momento algum. Haja vista o jogo contra a Holanda, o Brasil saiu vencendo, haja vista o jogo contra a Croácia, o Brasil saiu vencendo e acabou cedendo o empate, foi para os pênaltis e não venceu. Já a Argentina estava vencendo por 2-0 a Holanda, cedeu o empate da mesma forma que o Brasil, mas teve foco suficiente e passou nos pênaltis. Então, aquilo que nós... A Argentina está na final da Copa do Mundo e a ficha... Então, eu acredito que a Argentina ela tem o foco, entendeu, Miguel? Que eu acho que faltou um pouquinho para a seleção brasileira, que a gente até falou da questão das dancinhas e tudo. Eu não sou contra a dancinha, eu acho que, como a gente já falou aqui, os times africanos fazem isso, é uma questão cultural, mas de repente o foco foi maior na dança e menos no futebol. Dançamos tanto que dançamos, né? Literalmente dançamos, né? Literalmente dançamos, né? Boa noite do Tenório Silva, nosso amigo, né, que está com a gente. O Tite foi o grande culpado, é uma afirmação do Tenório. Tu concorda, José, não? Eu acho que ele tem boa parcela, sim. Eu acredito que ele tem boa parcela, porque o Tite, ele, de certa forma, ele disse que iria mudar nessa Copa e ele acabou não mudando. Na hora que realmente precisava ter um algo mais, um algo diferente na seleção, a seleção acabou sendo a mais do mesmo, acabou entrando na armadilha de clubes da Europa. E o que aconteceu com a Argentina hoje só corroborou com o que eu falei semana passada. A Argentina e o Brasil têm o mesmo tipo de preparação, Miguel. Mesmo tipo de preparação. E como é que a Argentina me passa o carro em cima da Croácia e o Brasil não? Faltou foco, faltou comprometimento, não sei. Eu conversei com um amigo, comerciante, ex-atleta amador, e eu concordo com o que ele disse, que faltou disciplina tática nos jogadores da seleção brasileira, e teria sido esse um dos motivos do Tite ter saído tão brabo, não entrou em campo, não abraçou ninguém, porque estavam fora de posição, né, no gol de empate da Croácia, enfim. Sim, porque faltavam 4 minutos e até tem uma imagem mostrando o próprio Neymar falando no meio-campo, para que subir? Não precisa subir, porque o Brasil subiu muito as linhas. Eu até expliquei no programa passado, né, o porquê que o Brasil tomou o gol e de que forma o Brasil tomou o gol. E agora esse teu amigo aí só corroborou com aquilo que eu falei. O Brasil, ele estava totalmente desorganizado taticamente, e aí, é claro, não foi ordem do Tite, muito menos do seu capitão, que era o Neymar, e aí os jogadores entenderam que naquele momento tinha que fazer uma marcação alta, sendo que não era necessário fazer uma marcação alta. Olha o que a Argentina fez depois que fez o segundo, terceiro gol. Fez o que a Argentina faz. Toca a bola, deixa a bola pro outro, não se estressa, não se expõe. O Brasil faltou maturidade para passar para as semifinais. Eu acho que nós íamos ter um outro 7-1, mas um 5-0, a gente correu o risco de tomar da Argentina, considerando, né, essa goleada em cima da Croácia, José. Não dá para saber, nunca vamos saber, né? Não sei, Miguel. Eu não, como eu falei no começo, eu não acredito que seria tanta diferença, porque a conotação entre Brasil e Argentina ela é um pouco maior, é um clássico histórico, é um clássico... Um dos maiores clássicos do mundo, sem dúvida alguma, em questão de seleção, é Brasil e Argentina, né? O mundo para ver Brasil e Argentina, independente de qual local nós estejamos, seja aqui no Brasil, na Argentina, na França, não importa o local, o mundo para ver Brasil e Argentina. Eu acho que por conta disso não seria da forma como foi contra a Croácia, mas eu tenho minhas dúvidas se o Brasil passaria pela Argentina. Eu acredito que a final ela está sendo muito bem servida, porque a Argentina e França fazem os melhores futebols do mundo hoje. Estou aproveitando aqui as colaborações do Tenório, né? Orientação, treinamento, fomos dependentes do Neymar. É uma afirmação, também não é uma pergunta, José. Sim, sim. Como a Argentina é dependente do Messi, né? Isso é demonstrado. A Argentina tem um bom time, sim, mas o Messi é mais de 50% desse time. Se tirar o Messi desse time, a Argentina enfraquece bastante. Como se tirar o Mbappé da França, a França também enfraquece bastante. Então, eu não digo que a França é dependente do Mbappé, mas o Mbappé é boa parte da França também, Miguel. Nós tínhamos aquele papo que a Neymar dependência estava saindo, né, de cena com o Richarlison, né, com outros atletas aí que podem estar numa próxima Copa, mas parece que... E o Neymar, eu achei que lutou.
Não acho que ele pipocou, como foi nas outras vezes, não rolou tanto, né? Sim. Claro que muitas vezes foi atropelado pelo adversário, né? E aí É uma não tinha o que característica fazer. dele, né? Não, e esse atropelamento é ostensivo, né? Tanto que machucaram ele já no primeiro jogo, né? Então, ele é caçado em campo, né? Isso Verdade. tudo, né, nos traz preocupações, né, com o futuro da seleção. Mas, enfim, Alisson não foi orientado, não escolhe o canto e a sorte sobre o pênalti, já fala sobre isso, né? A Marineda, que esteve aqui conosco ontem, um programa memorável, aliás, falando sobre juventude em qualquer época da vida. Você vale curtir aí, vale você curtir a edição de ontem, né, desta segunda-feira do Teoria de Tudo, que está circulando em Perecível, os nossos programas. Foi muito legal. Enfim, muito obrigado para mais um programa e mais uma presença aqui também, né, na nossa audiência. Alisson não foi orientado, é o Tafarel, o treinador de goleiros, José. Até eu conversava, inclusive, com o Tenório, e ele dizia nos pênaltis que o Alisson não era muito bom nos pênaltis. E eu lembrava de alguns pênaltis que o Alisson até acabou defendendo pelo Liverpool, mas concordo com o Tenório, porque o Alisson foi muito mal nos pênaltis. Ele tentou adivinhar o canto, ele não esperou. É só ver a diferença do goleiro da Croácia, que pegou os pênaltis, ele sempre espera. E o goleiro sempre espera a decisão do batedor para poder fazer a sua decisão. No momento que o goleiro ele decide antes, geralmente ele erra. E foi o que aconteceu com o Alisson. Parecia que o Alisson estava meio ansioso, eu não sei. Mas ele foi muito mal nos pênaltis, porque acho que teve só uma batida que ele quase pegou, mas também não chegou nem perto da bola. Assim. Eu vi o rapaz bateu muito bem, eu não me lembro agora qual foi o da Croácia, mas o Alisson foi muito mal. E sendo que nós temos 2 pegadores de pênalti no banco. E aí sim, faltou orientação daqui a pouco ou do Tafarel, ou do próprio Tite, de dizer assim, meu amigo, se for para os pênaltis, eu vou colocar ou o Everton, do Palmeiras, que é pegador de pênalti. Ele pegou na final das Olimpíadas um pênalti dos alemães, inclusive, onde o Brasil foi campeão pela primeira vez das Olimpíadas. E o Ederson, goleiro do Manchester City, é pegador de pênalti. Então, para mim, faltou isso também. Claro que agora a gente vai começar a ver tudo o que aconteceu, né, Miguel? Mas sim, faltou. Eu acho que o Alisson é um baita goleiro, mas para pênalti ele não serve. Porque chegamos nessa Copa cheios de esperança, né? O Tite como classificado, com números históricos, historicamente também pela primeira vez 2 Copas seguidas o mesmo treinador. Já teve o Zagallo, já teve em outros momentos, mas enfim, né? O que é o nosso grande aí copeiro, não é? Foi vice. Enfim, esteve, né, vários como jogador, como treinador, enfim. O Zagallo um dos maiores né? técnicos da história do Brasil. Não Exatamente. Exatamente. E aí a gente aguardava, né, essa figura simpática do Tite, o papai Tite, assim como se aguardou. O Brasil é muito paternalista nesse sentido. Eu diria, né? Sempre se aguardando um herói, porque foi um azar aquela bola no poste também, né? Vamos combinar, porque até ele bateu, escolheu o canto certo e tudo, foi um azar, não foi um pênalti mal batido, aquele do poste, né? O Inter conseguiu sair da dependência do D'Alessandro com vários jogadores bons, afirma, estou aceitando a provocação do Tenório aqui, porque tá legal, obrigado, Tenório. Fala, José. Sim. Não, é isso aí, o Internacional ele dependia muito do D'Alessandro, né? Mais ou menos como a gente está corroborando aqui com relação ao Messi na Argentina, e é uma das coisas que eu, depois que acabar essa Copa também, eu vou ficar muito curioso para saber quem que vai fazer essa posição, quem vai fazer isso que o Messi faz hoje. Porque não existe o Messi, né? Eu até criei na realidade a gente, como diria meu professor de marketing estratégico, Miguel, nada se cria, tudo se copia, né? É verdade. Ele falava isso lá em 2014, mais ou menos, e é verdade. Nada se tem cria, até nome para isso, né? Exatamente. Então, eu acredito que o Messi, eu coloquei até um apelido nele, que para mim é Lionel Mestre, porque ele é um mestre. Ele é um gênio, ele é um extraterrestre, ele é fora do comum, o que ele fez hoje, o que ele está fazendo nessa Copa. E não via ele passar mal, né? Porque ele passa mal em campo, né? Quando ele está muito nervoso, né? Tem vários momentos passados dele que ele vomitou em campo, né? Tu lembra disso? Sim, né? sim. Não, ele tá muito bem. Ele está muito bem, por ser uma última Copa, acho que ele está realmente focado, e acho que tanto o Scaloni, que é o seu treinador, quanto o restante do elenco, entenderam que a última Copa do Messi, eles querem dar esse título para o Messi,
E uma opinião minha pessoal, tá, Miguel? Eu acho que, como é que se diz? Eu acho não, eu entendo que o Messi merece essa Copa. Merece Não, por toda a sua história, merece porque ele não tem uma Copa do Mundo, então ele entraria na prateleira do Maradona, tem aquela discussão que o Maradona é maior que o Messi é maior que o Maradona porque o Maradona foi campeão e o Messi não. Então, se o Messi for campeão, será que acaba essa discussão? Porque os dois são gênios. Eu vi muito pouco o Maradona, muito pouco, mas era um jogador também fora de série, era uma coisa fora do comum. Mas o Messi, para mim, também é uma coisa... para mim, assim, prateleira de jogadores é Ronaldinho Gaúcho, tá? Primeiro jogador para mim, porque apesar de ele ter tido uma carreira muito curta, e foi muito curta por conta dele, né, Miguel? Ele mesmo optou por ser essa carreira curta. Mas para mim ele era uma coisa fora do comum. E abaixo dele, sim, o Messi, para mim, é um dos maiores ídolos que eu tenho no futebol hoje. Provocações do Tenório. Provocações do Tenório, novo quadro aqui. O Grêmio com o Michael saiu também da Maicon Dependência, né? Segundo aí o Tenório. Também, exatamente. Como é que se diz? O Grêmio, ele dependia muito realmente do Maicon ali centralizado pelo meio, e aos pouquinhos ele foi tirando essa dependência. Tinha o Douglas também, que era um meia clássico, onde o Grêmio também dependia bastante desse atleta. E o Grêmio foi aos pouquinhos se desgarrando, como a gente diz, né? E agora a seleção vai ter que aprender também, porque eu não sei se o Neymar joga essa próxima Copa, né? Ele mesmo disse que não sabe. Claro, foi uma questão ali de, como ele mesmo falou, de cabeça quente e tudo. Tinha recém sido eliminado, mas eu não sei se o Neymar joga uma próxima Copa. Ele teria 34 anos, teria condições, mas tem que ver se o Neymar vai querer estar nessa Copa. Mas se ele estiver bem psicologicamente, porque ele diz que está arrasado psicologicamente, né? O Brasil tem um clima de já ganhou, né? Que nós sempre dissemos isso aqui, né? Que não tem já ganhou. E acho que se fortaleceu demais a figura do treinador também, acho que quase que foi uma Tite dependência também, achando que ele teria soluções numa aposta, né? Nesse sentido, acho que dificilmente alguém resistiria à tentação de dessa vez vai, né? Copa do Mundo e tal, vídeo Messi, né? O Cristiano Ronaldo foi muito maltratado pelos portugueses, né? Está sendo escorraçado aí, vamos dizer, pela sua torcida ingrata, né? Porque todos os brilhos de Portugal estiveram centralizados na figura do Cristiano Ronaldo, José. Se Portugal está onde está, deve-se muito ao Cristiano Ronaldo. Hoje tem uma geração que eu acho fantástica. Não passou por Marrocos, depois a gente vai falar inclusive de Marrocos e França um pouquinho. Claro. Não passou por Marrocos, eu até entendia que sim, Portugal passaria por Marrocos. Por isso que o futebol é apaixonante, porque ele não tem lógica, né? Que ia dizer que Marrocos ia passar por Portugal. Mas Portugal hoje tem uma geração muito, muito interessante de vários jogadores que podem sim não depender somente do Cristiano Ronaldo. Mas até aqui, era Cristiano Ronaldo e mais 10. É verdade. Era assim que era Portugal. Portugal foi feito dessa forma. E aí eu concordo contigo, a ingratidão da torcida. E a inspiração que o Cristiano Ronaldo teve para essa geração, como, né, um atleta de ponta, focado, né, um cara preservado, né, na sua vida pessoal, livre na maior parte do tempo de polêmicas, não é? Cuida do seu filho como um pai exemplar, enfim, não é? Temos na linha, não curtiu aqui o programa, o Paulo Rogério Andreata Lopes, um abraço. Grande falando Paulo. Então nas provocações do Tenório, né? A França está sem vários jogadores de primeiro escalão. Tem uma questão colonial aí, né, entre França e Marrocos. Marrocos comemorou, né, os imigrantes comemoraram a classificação na Torre Eiffel, e aí agora é um clássico, né? É quase que um Grenal, essa França e Marrocos, José. Não deixa de ser, né? Porque Marrocos é vermelho, tem um pouquinho do verde, né? O rubro-verde, mais ou menos como Portugal. E a França é toda azul, né? É muito linda aquela camiseta da França, inclusive. Exato. Eu e o Tenório, inclusive, elegemos a camiseta mais bonita da Copa do Mundo, né? Para nós, pelo menos para mim, para ele, não existe camiseta mais bonita na Copa do Mundo que essa da França. Legal. Porque realmente eu achei ela fantástica. Legal. E a questão de Marrocos é que até o treinador é francês, né, Miguel? Então aí que tá, né? E há um ranço, né? Pelo que nós entendemos aí dos comentários políticos colonialistas, não é? Disse
que Marrocos teria mais ressentimentos da colonizadora França do que as colônias inglesas, o Brasil de Portugal, que já faz muito tempo, enfim, não é que seria quase uma questão geopolítica. E tem muitos marroquinos na França também. Mas, enfim, falando de futebol, qual é a tua visão? Pois é, né? Marrocos e França. Eu acredito assim, né? O jogo ainda não aconteceu. Eu acredito que a França passe, mas não passe com facilidade. Até hoje, para mim, foi uma surpresa também, tá? Não acreditava que a Argentina passasse com tanta facilidade. Eu sim, colocaria a Argentina, e sempre falei, uma das equipes que eu colocaria na final seria a Argentina, mas para mim foi uma surpresa a forma como a Argentina, eu até brinquei, né? Passou o carro por cima da Croácia. Não deu chance, a Croácia não foi adversária da Argentina na tarde dessa terça-feira. Realmente foi muito surpreendente. O que eu espero já de diferente para o jogo diante da equipe de Marrocos e França. Marrocos ele tem um estilo de jogo um pouco mais fechado, que não deixa o adversário jogar, e foi isso mais ou menos que ele fez com Portugal. Portugal geralmente dita como é que se diz, as linhas do jogo, e não conseguiu contra Marrocos. Marrocos foi bem melhor que Portugal, foi mais incisivo. Inclusive o gol de Marrocos foi num cruzamento, onde o goleiro de Portugal, né, ficou, como a gente brinca, catando borboleta, e o centroavante se antecipou a bola e fez um belo gol. Mas assim, eu acredito que pela qualidade, e até o Tenório colocou aí, realmente não tem Pogba, não tem o Kanté, não tem o Benzema, que são pilares aí nesse meio campo e no ataque, e mesmo assim, a França é muito, mas muito forte, e para mim ela continua sendo favorita a ser campeã, inclusive. Para mim ela continua sendo favorita a ser campeã. Seria interessante, né, ver França e Argentina na final da Copa, sem menosprezar a seleção de Marrocos, que já fez aí muita coisa, mas, claro, o jogo é jogado. Daqui a pouco, né, um nó técnico, né, pode acontecer. Eu acho que, né, posso estar errado, José. Nós temos ainda 5 minutos de programa, posso estar errado, mas será que a Croácia não esperava, por jogar com uma seleção sul-americana próxima ao Brasil, esperava encontrar outro Brasil na seleção da Argentina e foi surpresa pela posição tática e técnica da Argentina, não? Sim, acho que sim. Acho que é bem isso aí mesmo. Eu acredito que a Argentina, como ela tomou aquele choque no primeiro jogo, acho que para eles foi fantástico. Porque depois daquilo ali, a Argentina, ela foi Argentina. No primeiro jogo, ela deu uma de Brasil, né? Ela achou que estava tudo ganho, que estava tudo fácil, Arábia Saudita. E depois daquilo, a Argentina se focou e voltou a ser a Argentina que é sempre. Então, eu acredito que sim. Eu acredito que foi uma surpresa para a Croácia, sim. Porque o Scaloni, ele mudou totalmente taticamente a Argentina, tá? Contra a Holanda, ele jogou num 3-5-2. E hoje ele povoou o meio-campo e não deixou o principal jogador da Croácia jogar, que é o Modric. O Modric jogou à vontade contra o Brasil. Sim. Já contra a Argentina, ele não tocou na bola. E ele até saiu no segundo tempo. Então, olha a diferença dos times, né? Aí foi diferença de leitura tática e técnica do seu treinador. Grande abraço, pois está na hora de pôr a Juju a dormir, Tenório Silva. Né? Quase 11 horas. Que legal, né? Muito bom. Obrigado pela tua audiência aí. Perdemos muitos gols à Argentina, não. É verdade, né? Também tem efetividade. Tem efetividade. E o futebol, ele é aquilo que o Dante André sempre falava. E essa frase, acho que vai ser para sei lá quantas gerações. Futebol é bola na rede, né? E eu concordo, eu acho que é bem isso aí mesmo. Se o Brasil daqui a pouco tivesse feito 2 gols daqueles que acabou perdendo, o C não existe, né? Mas estaria, vai saber, numa final ou daqui a pouco numa semifinal. Muito bem, vamos agora para o adivinhômetro, né? Da minha parte, Argentina e França. Da França, para ti ou Argentina? Para mim, eu acho. Sentimento que eu gostaria seria a Argentina para ver o Messi levantar uma taça. Mas pelo que eu estou vendo em campo, time por time, eu acredito que a França. Argentina e Marrocos, improvável, daria a Argentina? Olha, eu acredito que sim. Eu acho que a Argentina faz um bom jogo contra Marrocos. Eu acho que se sagra campeã. Mas como o Marrocos é um time muito traiçoeiro, olha, num jogo tudo pode acontecer. Não sei. Já pensou Marrocos campeão do mundo 1950? Quando o Brasil, né? É o novo Brasil, pensou? Né? Seria histórico, né? Seria uma coisa histórico. Poderia contar para os netos depois. Olha, Marrocos, né, cara? Marrocos foi campeão mundial.
Mas eu acho Marrocos improvável, tá? Eu acho improvável. é improvável, Eu acho né? Eu que, também acho. eu acho que assim, ó, Marrocos já fez história e pode fazer uma história maior, tá? Porque se Marrocos não passar pela França, ele vai disputar terceiro e quarto lugar. Ele pode ser terceiro no mundo. Já é uma coisa maravilhosa, Miguel. Quarto, né? Já passou o Brasil, já passou a Inglaterra. Eu digo já terceiro passou porque ele pode vencer a Croácia, pode. né? Se ele vencer A pergunta Croácia, é, Croácia e Marrocos dá o quê? olha, do que eu vi, eu ainda acho que Marrocos. Até porque Marrocos estaria mais motivado do que a Croácia. A Croácia, ela tá tipo o Brasil quando tomou 7-1. Acabou tomando uma 3 da Holanda. Exato, tomou a chapuletada da Alemanha e depois estava tão desmotivado que tomou mais 3 da Holanda. Eu Então entendo vamos- que a Croácia vai bem desmotivada para esse jogo. Posso Então estar errado, nosso- mas eu entendo que eles estão assim. Nosso bolão de 2. França campeã, Argentina segundo, Marrocos em terceiro, Croácia em quarto e fechou a conta. Eu acho que sim, eu acho que vai ficar por aí. Como eu disse, sentimento eu gostaria muito de ver, é um desejo meu pessoal de ver o Messi levantar uma taça, mas pelo que eu tô vendo, a França, assim, olha, mesmo com esse time que não é o titular, tem muitos jogadores que não estão aí, a França é muito forte. É muito bom time, eu gosto de ver a França jogar, porque é um time que ele não dá chance. E a França seria bicampeã, aliás, tricampeã, os dois, né? A Argentina e a Os França, dois. qualquer um Os seria dois estão buscando o tricampeões. tricampeão. Uhum, É exato. verdade. Só que a França seria bicampeã porque ela foi campeã em 18, né? Então seria 2 campeonatos seguidos, que foi o que o Brasil fez em 58 e 62. Sim, que legal, né? Pelo menos né? Ainda vamos ficar longe do Penta até o próximo, ainda sem Itália nessa Copa, né? A Alemanha, né, caiu de novo, enfim, o Brasil, né, se manteve na mesma posição. Um chute de 10 segundos para o novo treinador. Carlo Ancelotti, e agora, nas últimas horas, me parece que Zinedine Zidane também está sendo sondado. Isso também é, eu diria, disruptivo, né? Eu já senti um certo ranço aí de não ser um treinador brasileiro. Parece muito internacionalizado. A tendência é que não vai ser. A tendência é que não vai ser o brasileiro. A tendência é que seria Carlo Ancelotti, que ele é o atual técnico do Real Madrid, e o Zizou, como chama, né? O Zinedine Zidane, que é um dos maiores jogadores que eu já vi também. Atualmente ele está sem clube, mas ele também foi treinador do Real Madrid por muitos anos. Que já foi algoz também da seleção brasileira, né? 2006. Então, E 98, principalmente, né? Ai. Joselito Santos, o futebol é doído, mas é bom. Muito obrigado pela tua presença, muito obrigado a você que esteve conosco também. Um abraço, José. Um abraço e a gente se vê semana que vem. Até mais. Até mais. Ficamos por aqui. Esse é o Teoria de Tudo, por dentro da bola. Tchau, tchau. Amanhã tem Resenha Pop. Vamos falar com o Ledaros, aí um projeto super legal nesta quarta-feira. Quinta-feira nós voltamos com Teoria de Tudo. Tchau, tchau. Valeu. Você está assistindo Teoria de Tudo.